Fala aí, Alfartano! Fala aí, Alfartana! Tudo bem com você? Amigo, aqui é o professor Pedro. Eu vou conversar com você um pouquinho a parte de como estudar processo penal para PRF. Cara, 2017 vai ser um ano especial para concurso público, a gente já sabe disso. E sem falar que a PRF que vai vir para esse ano, ela muito provavelmente vai vir com um edital muito parecido com 2013. Então aqui, cara, você que às vezes começou a estudar há pouco tempo, ou você que até mesmo já faz um tempo que você estuda, eu quero trazer um entendimento dos principais assuntos cobrados pela banca, como você vai estudar esses assuntos, e a forma de você colocar isso no seu material de estudo. Amigo, quando eu trabalho com você especificamente essa parte da PRF, ou seja, o estudo de processo penal aplicado à PRF, o edital voltado para os cargos de Polícia Rodoviária Federal, são cargos que exigem um certo conhecimento mais aprofundado, tanto da área de direito quanto a parte de legislação extravagante também, cara. Quando eu trabalho, por exemplo, se você pegar a prova de 2013, cara, caíram muitas questões de legislação extravagante, caíram muitas questões de outras áreas, inclusive veio aí com as suas 9 questões de processo penal também. Então, 9 questões é muito para você deixar de assinalar lá na banca CESP-UNB, né, cara? Você que já tá surrado, dá pra perceber que o CESP-UNB faz o quê? Eu consigo fazer pontuação negativa nessa banca. Então eu espero sinceramente que você considere o estudo das 9. Porque, Pedro, dá para gabaritar o processo penal na prova da PRF? Dá, e você vai ver hoje comigo como fazer esse troço, cara, como se estudar. Se você conseguir levar mais ou menos esse estudo a sério, sem falar das partes de leitura de texto de lei, que eu também vou elencar para você cada tópico aqui, vai facilitar bastante a sua vida nesse quesito aqui. Bom, então vamos apresentar o nosso como estudar para processo penal, especificamente para o cargo da PRF. Amigo, se você pegar esse edital, todo estudo para concurso público, independentemente da área que você vai, Pedro, eu quero Tribunal de Justiça, Pedro, eu quero Ministério Público, Pedro, eu quero Polícia, todo edital que você, toda vez que você for procurar você for começar a estudar para um cargo público, amigo, eu preciso que você lembre o seguinte: para estudar para esse cargo, o foco seu sempre deve ser o edital. Nunca você deve estudar coisas alheias ao edital, cara, coisas que não fazem parte da tua prova, porque não pode cair esse conteúdo na tua prova. E você objetivamente quer acertar a questão. É isso que importa, tá? Então, quando você pega o edital da PRF, nós temos apresentado lá, amigo, 9 tópicos. 9 tópicos da parte de processo penal. E um ponto importante é, obviamente, você vai dizer que eu estou sendo pleonasmo, né, cara? Estou fazendo pleonasmo aqui, mas, cara, começar pelo começo é importante. Pedro, como assim começar pelo começo? Cara, em processo penal, eu preciso que você entenda a essência dessa disciplina, certo? Para anexar a determinados conteúdos. Dou um exemplo, por exemplo, da prisão. Pedro, por que o Estado, somente é o Estado quem pode punir? Cara, tudo isso está no conceito básico de processo penal. Somente é o Estado quem tem aquilo chamado do ius puniendi, o direito de punir. Portanto, quando a gente trabalha o edital da PRF, olha o que eu quero trazer com você, amigo. Seguinte, o primeiro tópico diz lá, conceito, ele pode trazer finalidade, objetivo, fontes do direito processual penal. Na verdade, o edital muitas vezes ele cai diretamente em lei processual penal. Só que o ponto que eu quero trazer para você, é importante, Pedro, eu ter uma noção introdutória do CPP ou do direito processual penal, ou também chamado de processo penal. É legal você ter um conceito, é legal você ter uma introdução dada a isso. E eu, quando eu trabalho isso com você em aula, eu falo que a questão do direito processual penal, amigo, ele nasce como uma forma de instrumentalizar a aplicação do direito penal, visto que o direito penal ele é um direito inaplicável se não houver um processo, se não houver as garantias asseguradas pela Constituição Federal, lá no artigo 5º, por exemplo, não há como aplicar a lei penal. A lei penal, ela não é autoaplicável, portanto, ela precisa de um instrumento para aplicar, e este instrumento é chamado Código de Processo Penal. Portanto, uma forma de assegurar que sejam garantidas as prerrogativas constitucionais, de forma que seja implementado novamente o bem-estar social e o sentimento de justiça, ele é fidelizado por uma série de regulamentações dadas pelo Código de Processo Penal. Então, essa introdução básica é bastante importante para o seu preparo. Lembrando também que nós temos todo aquele conceito relacionado também à parte de costumes, relacionando a jurisprudência, doutrina, lei, quais são as fontes objetivas do direito. Isso é importante salientar aqui com você. Então essa noção introdutória ela não está prevista no CPP. Isso aqui é conceito que você tem que trabalhar antes de introduzir a disciplina para você não ficar perdido, cara, tá? Beleza, matando o tópico de introdução ao CPP, aqui você tem... O que você tem que estudar aqui, amigo? O conceito básico de direito processual penal,
o conceito, o objeto de estudo, a finalidade e, em última análise, as fontes do direito processual penal. Então são essas 4 vertentes que você tem que trabalhar dentro da introdução do Código de Processo Penal. Conceituou, deu o objeto de estudo, a finalidade e as fontes, nós partimos para o segundo tópico. O segundo tópico trabalha a Lei Processual Penal. E de acordo com o edital da PRF, nós temos Lei Processual Penal no tempo, Lei Processual Penal no espaço e Lei Processual Penal relacionado às pessoas. É o famoso TEP aí, né, cara? Então, dentro da Lei Processual Penal no tempo, vocês têm como noção introdutória o artigo 1º, 2º e 3º, na verdade como Lei Processual Penal como um todo, né? Artigo 1º, 2º e 3º relacionando o processo penal. No primeiro nós temos lá a Lei Processual Penal no espaço, aí lá no segundo nós temos a Lei Processual Penal no tempo, e lá no terceiro nós temos a aplicação da analogia e interpretação extensiva também aplicável ao direito processual penal. Isso lá no terceiro. Então, aqui em Lei Processual Penal no tempo, você vai ver, você deve fazer um comparativo, cara, com direito penal. Porque direito penal trabalha com lei penal no tempo de uma forma, enquanto o processo penal ele trabalha de forma diferente. Quando eu trabalho a questão de lei penal no espaço, também vale isso. Direito penal utiliza-se do princípio da chamada extraterritorialidade de lei penal, enquanto o processo penal não. Processo penal há de se falar em princípio da territorialidade absoluta. Isso é importante citar aqui. Grande parte da doutrina já veio implementando isso, sem falar que o CSPNB também já cobrou isso na sua prova. E lei processual penal em relação às pessoas. Pedro, cara, existem 2 grandes tipos. As chamadas imunidades. A primeira imunidade é a imunidade parlamentar. É aquela imunidade dada, obviamente, aos cargos de natureza política, chamada de prerrogativa por foro funcional ou foro de função. Gente, importante, tá? É errado você salientar a nomenclatura foro privilegiado. Porque o privilégio, ele é uma característica subjetiva, diga-se, é uma característica do agente, enquanto foro por prerrogativa de função é inerente ao cargo e não ao agente. Portanto, a nomenclatura foro privilegiado ela é inadequada. Isso é importante citar. E aí, em relação às pessoas, você tem todas as imunidades parlamentares. Minha opinião, e particularmente eu também digo isso a você. Cara, estude imunidade parlamentar dentro de constitucional, quando você trabalha poder legislativo. Cara, é muito mais adequado ao tema. Quer estudar aqui? Tudo bem, você vai ver que os deputados e senadores são invioláveis civilmente, tal. Mas esse ponto ele é muito melhor estudado dentro da parte de direito constitucional lá no Poder Legislativo. Só que a imunidade diplomática, essa é a segunda vertente, cai bastante nesse sentido. Na verdade, assim, ultimamente está sendo negligenciado pelas últimas provas, principalmente em relação à PRF. A imunidade diplomática, ela, às vezes, ela é citada. O tema, dentro da Lei Processual Penal, nós temos na prova de 2013, caiu uma questão relacionada à parte de Lei Processual Penal. Então, você tem que lembrar que a Lei Processual Penal ela é dividida em Lei Processual Penal no tempo, no espaço e em relação às pessoas. Dentro de relação às pessoas tem 2, imunidade parlamentar e imunidade diplomática. Dentro da imunidade diplomática você deve aprofundar. Tem que falar do Congresso de Viena de 1961, você tem que falar da questão da extensão da imunidade diplomática a outras pessoas, por exemplo, os auxiliares do diplomata ou até mesmo a sua família, tá? Tudo isso sendo trabalhado aqui em imunidade diplomática. Fechou. Além disso, é também previsto na Lei de Introdução do Código de Processo Penal. A Lei de Introdução do CPP, lá no artigo 2º e 3º, ele estabelece 2 exceções à aplicação da Lei Processual Penal no tempo, que eu quero que você leia agora, cara. Agora não, né? Agora não dá, que você tá vendo esse evento aqui, não dá para você ler agora. Mas você vai guardar essa informação para ler depois. Pedro, por quê? Porque já foi cobrada também em prova. Prazo recursal e a questão de implementação de prisão preventiva e até mesmo a fiança na Lei Processual Penal no tempo. Bastante importante. Então, este tema cai muito, Pedro. Lei Processual Penal? Cara, cai menos, mas não posso dizer. Lembra, cara, uma questão no teu concurso faz a diferença. E esse é um tema fácil. Não vá negligenciar por conta disso, tá? Então esse é o segundo tópico. Avançando no edital, eu trago para você o seguinte: inquérito policial. Cara, você vai dizer assim, Pedro, esse é o tópico que mais cai na PRF. Amigo, coisa interessante, 2013 não tivemos uma questão sequer de inquérito. Pedro, por quê?
porque é previsível de cair. A banca CESP-NB sempre gosta de fazer isso. E aí o que eu saliento para vocês? Inquérito policial, você acha que vem de novo sem questões, Pedro? Sinceramente eu acho que não. Sabe por quê, doutor? Porque nós tivemos novidades no inquérito policial, que foi a inserção dos artigos 13A e 13B lá no Código de Processo Penal. Lembrando que a previsão de inquérito policial está lá no CPP do artigo 4º até o 23, mais o artigo 28 que trabalha um pouco com o arquivamento. Então, o inquérito policial, ele deverá ser seguido pelo artigo 13A, 13B, que são as grandes novidades que você deve esquematizar no seu caderno, porque, cara, isso aqui para cair. O CESP-NB já cobrou começo de 2017 uma questão relacionando isso aqui, e com certeza virão mais questões, porque tem muito ponto aqui detalhista, então você tem que ficar muito atento. Só para você ter ideia, dentro do 13A, é trabalhado a questão do Ministério Público ou até mesmo do delegado requisitar informações a órgãos públicos e privados, o qual deverá, em um prazo de 24 horas, fornecer informações de dados cadastrais, certo? Tanto da vítima quanto do suspeito. Portanto, esse seria um exemplo do 13A. O 13B ele trabalha diferente, ele trabalha com, mediante autorização judicial, Ministério Público e o delegado de polícia, mediante requisição, ele vai solicitar lá para empresas de telemática ou de telecomunicação, dados de localização tanto de vítima e suspeito. Então são pontos diferentes, novos, inseridos pela Lei 13.344 de 2016. Novidade dentro do CPP e você sem dúvida tem que dar uma olhadinha. Além disso, Pedro, o que cai mais de inquérito policial? Amigo, a questão de conceito cai demais. A questão de características de inquérito policial cai demais e a questão de arquivamento. Estes 3 tópicos você não pode ficar sem ver antes da prova. Então, dentro do inquérito policial, quando cai esses 3 tópicos. Pedro, mas será que vai vir de novo questão? Cara, eu não tenho bola de cristal ainda, tá? Mas eu diria a você, cara, a chance de cair é bastante grande. É uma ótima pedida cair o 13A e o 13B na tua prova dentro de inquérito policial. Sem falar, filho, que larga de ser preguiçoso. Tem que ler o texto de lei, Pedro? Tem. E aí você tem que ir grifando as partes mais importantes também, tá? Depois de inquérito policial, o que a gente trabalha? Ação penal. É aqui que eu trabalho com você a questão da divisão da ação penal pública, ação penal privada e essas subclassificações dentre os princípios, retratação, a questão de prazo para oferecimento e várias outras características. A ação penal cai muito, Pedro? Caiu na prova de 2013 também esse tópico aqui. Então dá para deixar de estudar? Não. Quando eu trabalho aqui, dentre as ações, a que mais cai é a ação penal privada, certo? Dentre elas, a ação penal privada, sem dúvida, é a que você deve mais salientar, porque a ação penal, ela se divide em pública e a chamada privada. Lembrando, amigo, que a ação penal pública, ela é aquela ação penal titularizada pelo Ministério Público, enquanto a ação penal privada é aquela ação titularizada pela parte, pelo ofendido nessa situação, tá? E aí, leitura do artigo 24 até o 62 do CPP também não dá para ficar de fora da ação penal. Bom, a competência é o próximo tópico que trabalha o seguinte. O que vem a ser competência, Pedro? Olha lá, amigo, quando eu trabalho a competência, eu quero que você lembre atribuições de pessoas dadas pela lei. Por exemplo, quem vai julgar determinado crime? Será que é a justiça militar? Será que é a justiça eleitoral? Será que é a justiça comum estadual ou federal? Qual é a justiça? Qual é o local? Tanto que quando a gente trabalha com a competência, o que cai mais são 3 subespécies de competência, chamada de competências materiais. E essas competências, elas vêm competência em ratione loci, competência ratione matéria e também a chamada competência ratione persone. Então, amigo, você tem que ter pleno domínio desses 3 tipos de classificações quanto a quem cabe aquela investigação. Quanto à competência em razão do lugar, nós temos que quem investiga, em regra, é o local de consumação do ato. Só que, eventualmente, pela teoria da atividade, em crimes tentados e homicídio doloso, haverá o quê? A aplicação da teoria da ação. Tudo isso ratione loci. Temos ratione matéria. Quem vai julgar? É justiça comum ou é justiça especial? Também elencado aqui. E ratione persone relacionando foro por prerrogativa de função. Bastante importante também na tua prova. Pedro, tem que ler do 69 ao 91? Tem que ler. Cai muito? Caiu questões em 2013 também na PRF de competência. Então competência não é um assunto que você pode passar em branco.
Lembrando que competência, amigo, cai de uma maneira muito fácil na prova. Geralmente quando cai lá. É correto afirmar que o crime de abuso de autoridade, quem julga quando cometido por militar, quem julga é a justiça militar. Você vai dizer que está errado, porque hoje já tem se consolidado que no crime de abuso de autoridade, quem julga é a justiça comum, certo? Nos crimes cometidos por militares contra a vida, homicídio doloso contra a vida de particular, é tribunal militar ou é tribunal do júri? Hoje já se tem o entendimento que é tribunal do júri. Então existe uma série de prerrogativas que você deve analisar aqui dentro da competência. É um tema bastante específico, só que é um tema relativamente fácil. Não dá para passar batido também aqui dentro de competência. Beleza? Vamos avançar no nosso edital. Eu ainda trabalho com você a noção mais básica do tópico chamado provas. E amigo, aqui eu tenho o tópico que mais cai na tua prova. Amigo, quando eu falo com provas, eu trabalho do 155 ao 250. Na verdade, ele é o segundo que cai mais na tua prova. Pelos históricos da PRF, inclusive da própria Polícia Federal, nós temos que o tema de prisões é o tema mais cobrado eventualmente por essas bancas. E por ser um tema mais cobrado, o que é importante salientar? As provas, elas estão previstas do 155 ao 250 e elas se dividem em 3 grandes ramos. Nós temos a teoria geral da prova, prevista do 155 ao 157, trabalha noções gerais, o que é prova ilícita, prova derivada da ilícita, tudo isso. Aqui, em segundo momento, eu trabalho as provas em espécie. E as provas em espécie, você tem que tomar cuidado. Por quê, Pedro? Com o quê? Cara, os tipos de prova. Autópsia, a questão do grafotécnico, a questão da perícia do exame de corpo de delito e também, em última análise, nós temos dentro do tema provas, outras provas ou outros meios de prova. E esses outros meios de prova, ele engloba interrogatório, ele engloba testemunha, ele engloba confissão, ofendido, busca e apreensão, acareação, documentos e várias outras estruturas, que ao longo desses artigos você deve estudar com bastante atenção. Como é uma porção extensa e a lei tipicamente cobra, cara, sabe o que eles fazem aqui no tema de prova? A banca, quando cobra esse troço, ela muitas vezes copia e cola e só vai mudando uma coisinha ou outra relacionada ao texto de lei. Então é muito comum as bancas tentarem te sacanear dentro do tema provas. É correto afirmar que o exame de corpo de delito, ele poderá ser suprido, quando não possível, pela confissão. Errado. Só pode ser suprido por prova testemunhal de acordo com o CPP, certo? E aí tem todas essas características específicas para você lembrar do tema provas. Lembra, cara, tema provas é um tema que não pode deixar de ser estudado para carreiras policiais. Sempre cai em prova, tá? Sujeitos processuais. Quando eu trabalho com sujeitos processuais, aqui você vê uma série de sujeitos. Você vê, por exemplo, o Ministério Público. Sujeitos processuais, na prática, amigo, são os polos da ação. Tanto que ele se divide em sujeitos principais e outros tipos de sujeitos. Esses sujeitos principais são sujeitos que efetivamente fazem parte da ação. Nós temos um órgão acusador oficial, nós temos a autoridade judiciária e nós temos o réu. São os 3 principais sujeitos processuais aí. Só que nós temos também os auxiliares. Nós temos, além do MP, do juiz e do réu, nós também temos a questão do assistente de acusação, que cai muito aqui, cara. O assistente de acusação. Nós temos o próprio assistente técnico. O assistente técnico. Nós temos os peritos e os intérpretes. E assim por diante. Nós temos vários tipos de agentes aqui sujeitos processuais. Cai muito em prova, Pedro? Relativamente cai menos, certo? Quando cobra uma característica. Dentre esses, o assistente de acusação sempre é o mais visado, tá? Cai entre nós. Ele, junto com o assistente técnico, também tem um relativo aumento quando cai dentro de sujeitos processuais. E a leitura do texto é do 251 até o 281 do CPP. Então também não dá para ficar de fora. Cara, esse é um tópico muito objetivo e sucinto. 2 horas de estudo você consegue matar o tema sujeitos processuais. Então não vem com essa que você vai deixar de estudar esse porra aqui não, hein, cara? Você vai estudar sim, tá? Prisões. Aqui chegamos no cume, chegamos no ápice do que mais cai para carreiras policiais. E dentre as prisões e a liberdade provisória, amigo, a liberdade provisória, ela está prevista do 281 e ela vai até o 300. Esse texto você deve literalmente, amigo, recomendação minha, leia 18 vezes esses artigos aqui. Por quê?
Eles pegam diversos momentos o texto e substituem uma palavrinha. É muito comum que isso seja feito. Só que ao adentrar, por exemplo, 301 ao 310, nós temos a prisão em flagrante. A prisão em flagrante cai demais dentre as prisões. Depois nós temos a prisão preventiva até o 317. Em última análise, nós temos a prisão temporária, sendo regulamentada pela Lei 7960 de 89. Então nós temos duas prisões previstas no CPP, que é a prisão em flagrante e a prisão preventiva, e a prisão temporária ela é trabalhada na Lei 7960. Além disso, dentro do tema liberdade provisória, nós trabalhamos com medidas cautelares do 319, nós trabalhamos com formas de substituição mediante fiança, se o delegado pode arbitrar ou somente o juiz, todos esses pontos sendo muito cobrados dentro do tema de prisões. Então, amigo, minha dica, esse tema ao lado de provas, você deve literalmente estuprar no seu caderno, cara. Você tem que arrebentar de estudar esses dois tópicos aqui. Os outros com uma carga horária também dedicada, mas não tão intensamente quanto provas e prisões. É foco. É fato que a gente precisa focar no que mais cai. E você, dentro do tema de prisões, inquérito policial e provas, cá entre nós, amigo, é o que mais vem aparecendo nas provas de carreiras policiais. Seja civil, seja federal, e com certeza não será diferente com a PRF. A PRF, historicamente, amigo, se você pegar a prova, as últimas 3 provas da PRF, ela tende a cobrar um pouquinho de tudo do edital. É muito comum que ela faça isso. Portanto, foi uma eventualidade não ser cobrado inquérito policial na última prova de 2013, o que provavelmente não acontecerá agora no próximo concurso que vem vindo aí, beleza? Então essas, até o 8º, são os temas de prisões. Em última análise, eu trabalho com você o último tópico do nosso edital, que vem a ser aquilo que a gente chama de procedimento do habeas corpus. Cara, o Código de Processo Penal, ele legitima, na verdade ele trabalha com esse intervalo dentro da lei, artigo 647 ao 667. Estes artigos, quando você for estudar, eles trazem todo o trâmite dado ao habeas corpus. Só que, cara, aqui você tem uma vantagem para estudo. Sabe o que cai geralmente de habeas corpus? Aqueles princípios que você aprende dentro de direito constitucional. Quem tem legitimidade para propor habeas corpus? Quais são as espécies? Preventivo e repressivo. Dentro de habeas corpus, será que a pessoa jurídica ela pode ser impetrante? Pode, mas e paciente? Não, porque ela não detém liberdade. O habeas corpus ele é um remédio constitucional assegurado, que garante, que assegura o direito à locomoção do indivíduo. Portanto, os trâmites mais objetivos, você vai aprender por aqui. Você vai aprender, por exemplo, que o habeas corpus, ele não é um recurso, amigo. O habeas corpus, ele é uma ação autônoma. Ele é uma ação autônoma impetrada diante de determinado fato que possa causar uma restrição de liberdade desse indivíduo. Beleza? Então, dentro do procedimento de habeas corpus, é isso que você tem que estudar. Amigo, perceba que de uma maneira geral, processo penal quando vem caindo na PRF, você tem que ter um certo direcionamento quanto a algumas questões. Eu, particularmente, cito para você focar exatamente os pontos que eu coloquei no material para você dar uma olhadinha. Dentro de processo penal, nós não extrapolamos da 120, o comum é que venha entre 8 e 11, na verdade 9 a 10 questões aí na prática da prova da PRF. Historicamente, esse é o percentual de processo penal, aproximadamente 8% da tua prova. Claro, para PRF isso. Para outros cargos a gente tem um diferencial, nós temos percentuais diferentes, ainda mais se for cargo de polícia científica, se for cargo específico de agente de polícia civil, nós temos uma certa variabilidade. Mas, amigo, cá entre nós, Pedro, eu não tenho tempo de estudar processo penal. Eu só tenho tempo para estudar 3 tópicos dos 9 do edital. Primeiro, você já está fazendo cagada, você tem que ver o tópico inteiro, tem que ver o edital inteiro, porque dá para matar esse edital. Segundo, o que eu recomendo para você? Cara, vai ter que estudar processo penal? Foca em provas, foca em inquérito policial e foca muito em prisões. Não estou dizendo para você deixar de estudar os outros, mas esses outros você consegue estudar com uma certa rapidez e com uma certa agilidade. Dentro de processo penal, para o edital da PRF, era isso que eu tinha para trazer para você. Espero ter contribuído e, sinceramente, cara, pega esse materialzinho e arrebente de estudar aí na sua prova processo penal, que é uma disciplina tão querida por todos aí. Força no seu estudo!